Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver juntos o exercício número 3 a respeito da aula 9, que trata o assunto de comandos de repetição. Então vamos resolver juntos aqui o exercício, antes a gente vai ler o enunciado, tá bom? Desenvolva um algoritmo que obtém números do usuário, então a gente vai ter que ler dados via teclado e o some. A cada repetição, o algoritmo deve perguntar ao usuário se o mesmo deseja continuar a digitar números. Enquanto o usuário digitar sim, o S aqui de sim, o algoritmo continua a receber números e somá-los. Quando o usuário digita qualquer coisa contrária, qualquer coisa diferente de S, qualquer outra coisa, o algoritmo termina e apresenta o valor da soma dos números. Bom, se você assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, a respeito de comandos de repetição, você deve ter percebido que a gente tinha uma quantidade de vezes a ser repetida, pré-definida. No exercício número 1, a gente repetia de 7 até 1000. No exercício número 2, a gente repetia de 1 até 100. Nesse caso, a gente não sabe quantos números que o usuário vai digitar, porque a cada digitação de número, ele vai digitar uma opção se ele quer ou não continuar. Então ele pode digitar 5 números e parar, ele pode digitar 10 e parar, ele pode digitar um número e parar. Então quando a gente não sabe a quantidade de vezes que o usuário, a quantidade de vezes que a gente vai ter que fazer o nosso algoritmo repetir, é melhor a gente trabalhar com o while. Com o while ou com o do while, tanto faz. Eu vou colocar o while aqui, que é mais comum. Então a gente vai solicitar que o usuário digite os dados para poder fazer o comando de repetição. Você pode trabalhar com o while ou do while. Vamos fazer dos dois jeitos, depois a gente altera. Vou fazer aqui, do while primeiro. Depois a gente troca e faz esse mesmo exercício com o while. Então eu vou colocar aqui a sintaxe do while. Então ele vai fazer alguma coisa e depois ele vai testar. O que ele vai testar? Ele vai testar se a opção do usuário foi S, para ele poder continuar. Então vamos fazer só aqui a parte interna, só para a gente poder discutir se a gente vai ter que criar uma outra variável, se a gente pode usar a mesma variável que o usuário utilizou para receber o número, como que a gente deveria fazer esse exercício. Então, eu vou obter números do usuário. Beleza, então eu vou vir aqui, vou declarar uma variável n para a obtenção dos números do usuário. Como eu vou ter que ler alguma coisa via teclado, então a gente vai usar aquele esquema que a gente está utilizando nos outros exercícios e que a gente aprendeu na aula sobre entrada de dados. Vou declarar uma constante, vou chamar essa constante de prompt e vou dar um require no módulo prompt sync. Aí eu vou vir aqui, prompt sync, e vou fazer a importação desse módulo, mais especificamente uma instância da função desse módulo que vai me propiciar a possibilidade de leitura dos dados via teclado. Uso a minha constante aqui, prompt, e defino a mensagem que eu vou mostrar para o usuário. Aí eu vou colocar aqui, digite um número. Então primeiro eu vou solicitar que ele digite um número. E aí depois eu vou verificar se ele quer continuar ou não. Então essa primeira mensagem, digite um número, ele vai digitar, vou armazenar em N. Como eu vou ter que ficar somando esses números a cada repetição, então é interessante que eu faça um parse aqui, parse int, para converter esse valor que inicialmente é lido no formato de string para um número. Depois que eu fizer a leitura do número, eu tenho que solicitar ao usuário se ele realmente quer continuar a digitar ou não. Então, eu vou criar uma outra variável aqui, porque o n ele é uma variável que eu criei para guardar os números que o usuário digitou. Agora eu vou criar uma outra variável para verificar se ele quer ou não continuar. Então eu posso dar o nome dessa variável de continuar, eu posso dar o nome dessa variável de opção, por exemplo. Eu vou colocar esse nome aqui, opção, para verificar se ele quer ou não continuar a digitar. Então, prompt, e aqui eu vou dar uma mensagem para ele. Digite não, vou colocar assim, deseja continuar? Sim
ou não, para ele saber o que ele tem que digitar. Então, deseja continuar? Sim ou não? E o usuário vai digitar S ou não. Esse valor vai ser atribuído em opção. Nesse caso, como é uma letra, eu não preciso fazer parse, ok? E aí, depois disso, eu vou fazer verificação se eu devo ou não continuar a minha repetição. Então, o meu comando do while, ele vai ficar condicionado, na verdade, ao valor que o usuário digitou na variável opção, e não ao valor que o usuário digitou para o número. Então, aqui o meu while, ele vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer essa repetição enquanto a variável opção estiver valendo um valor S. Porque enquanto o usuário digitar S, eu vou continuar. Lembra que o JavaScript, ele é case sensitive. Então, se o usuário digitar, por exemplo, um S maiúsculo aqui, ele não vai repetir, porque eu pedi para ele poder digitar S minúsculo, tá joia? Se você quisesse tratar esse tipo de situação, que não precisa, né, nesse exercício, você poderia vir aqui, ó, dar um Ctrl C e criar uma outra condição, colocando que ele deve repetir enquanto o usuário digitar um S minúsculo ou enquanto o usuário digitar um S maiúsculo, para dar a possibilidade de repente, o usuário digitando um S maiúsculo, você continuar a repetição. Isso poderia ser uma situação a ser tratada aqui, né? Não nesse exercício, porque esse exercício já está pedindo para digitar minúsculo, mas eu vou deixar aqui só para efeito de discussão aqui e tal, para a gente poder saber que existe essa possibilidade. Agora, uma coisa que a gente ainda não está fazendo é somando os números que a pessoa digitou. Então, o usuário digita um número, eu estou guardando na variável n, mas eu não estou somando, né? Eu não estou aumentando esses valores. Por quê? O que está acontecendo aqui? Se o usuário digita um valor 1, eu venho, armazeno no 1. Aí ele vai e pergunta se quer ou não continuar. Quando o usuário digitar o próximo valor, aí se ele digitar um valor 2, por exemplo, o 2 vai sobrescrever o valor 1 que tinha aqui e eu vou perder toda a soma possível, né, que eu deveria apresentar como resultado final, porque o algoritmo ele determina isso, ó, quando ele terminar, mostre o valor da soma dos números. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma variável, soma, para poder ficar somando os valores que forem digitados no n de forma acumulada. Então, eu vou criar essa variável para eu poder ficar somando. Então, por exemplo, imagine que eu crie essa variável aqui, ó, var soma, ok? E, ao criar essa variável, eu atribuo o valor de n aqui nessa variável. Isso não é muito interessante porque toda vez que eu ficar repetindo, ele vai criar essa variável e atribuir um valor n em cima dessa variável, sobrescrevendo uma possível soma acumulada que ele estivesse fazendo. Então, é mais interessante que a gente faça o seguinte, ó, a gente vai declarar do lado de fora do comando de repetição uma variável chamada soma. Qual vai ser o valor inicial dessa variável? Eu vou colocar um valor 0. Por quê? Porque a minha soma ela começa com o valor 0 em um momento que eu ainda não recebi números para poder incluí-los na soma. Se eu deixar essa variável sem nenhum valor inicial, quando eu for fazer o cálculo com a minha soma aqui embaixo, eu vou ter um problema, porque eu vou estar utilizando uma variável sem um valor inicial. Vamos tentar pensar desse jeito. Declarei a variável soma do lado de fora do comando de repetição. E aqui eu vou fazer uma soma acumulada. Vamos imaginar que a soma acumulada fosse isso aqui, ó, soma recebe n, por exemplo. Não é isso, mas vamos só imaginar. Se a gente fizesse assim, o que ia acontecer? Vamos tentar fazer um exercício aqui, ó, de imaginação. Imagina que num primeiro momento o n ficou valendo 1. Então a gente entrou no do while e a pessoa digitou o valor 1 para o n, para a variável n. E depois a gente perguntou para ela, você quer continuar a digitar outros números? Ela, sim, quero continuar. Se a gente calculasse a soma atribuindo apenas o valor de n a essa soma,
a nossa soma estaria valendo na nossa primeira iteração, ou seja, no nosso primeiro laço, na nossa primeira rodada do comando de repetição, também 1. Por quê? Porque a gente atribuiu o valor de n à soma. Até aí tudo bem. Por quê? Primeiro laço de repetição, o n estava valendo 1, a soma também está valendo 1. Eu recebi apenas o valor 1 e eu estou calculando a soma como sendo 1. Até aqui tudo bem. Só que no próximo laço, caso ele fosse repetir, imagina que o usuário fosse digitar o valor de n igual a 2. Então imagina aqui, ó, num próximo laço, né, numa próxima repetição, vamos imaginar que o n digitado fosse 2. Então a pessoa digitou o valor de 2 aqui para o n. Aí ela foi lá e digitou na opção que ela realmente quer continuar, e depois a gente foi e calculou na linha 10 o valor da soma como sendo n. O que ia acontecer? A gente ia atribuir à soma exatamente o valor de n, mas a soma não deveria estar valendo 2. Por quê? Porque em um primeiro momento o usuário digitou 1, e no segundo momento o usuário digitou 2. 1 mais 2, isso aqui deveria ser 3. Então, esse cálculo de atribuição direta do n à soma, ele está incorreto. Como que a gente faz uma soma acumulada, né, na programação? A gente vai usar esse cálculo aqui, ó. A soma, o valor da soma, ele vai receber o valor antigo que eu tinha na soma, mais o novo valor que eu quero incluir na soma. Vamos ver se isso vai fazer sentido aqui, ó. Vamos voltar e vamos imaginar, né, fazer esse exercício aqui de imaginação da execução do algoritmo. Entramos no algoritmo e aí o valor de n vai ser digitado. O usuário foi lá e digitou o mesmo 1 para o n. Então ele foi e digitou, digite um número, 1. Quer continuar? Sim. Quando ele entrou aqui, ele foi calcular o valor da soma. Como que vai ser calculado o valor da soma? Soma vai receber o valor antigo da soma mais o novo número. Só que como eu não coloquei aqui um valor inicial aqui da soma valendo 0, fica estranho de eu pensar que essa soma inicialmente está valendo 0 aqui. Então, fica explícito, colocando 0 aqui, como sendo uma atribuição inicial, fica mais explícito que o valor da soma inicialmente é qual? É 0. Beleza. Como que eu vou calcular a soma, então, num primeiro momento, na minha primeira iteração, na minha primeira rodada do laço aqui? A soma vai ser igual ao valor da soma, que é 0 inicialmente, mais o número que a pessoa digitou. Qual foi o número que a pessoa digitou nesse exercício aqui de imaginação que a gente está fazendo? Foi 1. Então a soma vai ficar valendo quanto? 1. Ok. Então a pessoa digitou 1 e a soma está valendo 1. Até aqui, tudo bem. Só que a pessoa agora vai digitar um novo valor para n, imaginando que esse valor seja 2. Então n agora, no segundo laço, na segunda iteração, na segunda repetição, n está valendo 2. Como que vai ser calculada a soma? Com essa nossa fórmula, a soma vai ser o valor antigo que ela tinha. Qual é o valor antigo da soma? É 1. Então eu venho aqui, considero aquele valor. Antes a gente estava desconsiderando o valor antigo da soma. Mais o valor de n que a gente acabou de receber, que nesse exemplo aqui foi 2. Então a soma vai ser 1 mais 2, que vai dar 3. E aí quando eu for receber um próximo valor de n, a soma também vai ser calculada com o valor antigo, que é 3, mais o novo valor que a pessoa digitou para n. Isso vai se acumulando, e depois que termina o comando de repetição, a gente vai imprimir na tela o valor da soma. Console.log, eu venho aqui e posso colocar, ó, soma deu valor tal. Por que a gente tem que fazer isso fora do comando de repetição? Porque se a gente coloca essa frase
para ser impressa na tela. Dentro do comando de repetição, a cada valor de n que a pessoa digitar, a gente vai ficar mostrando o valor da soma parcial. Então a pessoa digita 1, a gente vai falar, ó, a soma é 1. A pessoa digita 2, aí a gente vai falar, ó, a soma é 3, né? 1 mais o 2 é 3. A gente não quer isso. A gente quer exibir a soma apenas no final da execução do algoritmo. Então eu coloco aqui embaixo, aqui do lado de fora. Ok? Vamos rodar para ver se a gente vai conseguir o resultado correto para esse algoritmo que a gente elaborou. Então digite o primeiro número, 1. Quer continuar? Sim, quero continuar. Enter, aí ele foi. Como eu digitei S para a variável opção, foi satisfeito esse while, ele veio, repetiu, me pediu o segundo número. 2. Quer continuar? Sim. Aí eu vou digitar aqui 10. Então qual que vai ser a soma? 1 mais 3 mais 10. Enter. Agora quer continuar? Não, não quero continuar. Aí ele tem que me mostrar a soma valendo 13. No final, ó, soma valendo 13, ok? Só um detalhe, ó, se eu tirasse esse igual a zero aqui da soma, vamos salvar e vamos executar aqui, ó, novamente. Vou colocar aqui, digite um número, 1, quer continuar? Sim. Digite outro número, 2, quer continuar? Sim. Digite outro número, 10, quer continuar? Não. Aí ele vem e me mostrou um valor não numérico. Por que ele me mostrou um valor não numérico? Porque a gente não fez uma atribuição inicial para esse valor de soma. Então, quando ele foi fazer a soma acumulada, ele não tinha um zero para poder somar com o valor que a pessoa digitou. Então, inicialmente, esse 1 que a pessoa digitou, ele foi somado com o quê? Não tinha valor para soma. Aí a gente não conseguiu aplicar o operador aritmético, né, o maisinho aqui, entre esses dois operandos, uma vez que o soma não tinha valor. A partir do momento que a gente coloca o valor inicial na soma como sendo zero, aí sim o interpretador do JavaScript ele vai entender que esse operador ele vai funcionar como um operador de soma, né, aritmética, e não de concatenação, e ele vai fazer a soma do 0 mais o 1, e depois isso vai se refletir nas próximas, tá joia? Vamos rodar mais uma vez aqui, ó, só para eu colocar um S maiúsculo, para a gente ver, ó, 20, eu vou colocar agora um S maiúsculo, aí ele vai repetir 10, e agora, ao invés de colocar um N minúsculo, para ele poder parar, a gente vai colocar qualquer coisa aqui, ó, pare. Porque qualquer coisa que a gente colocar que seja diferente de S minúsculo ou maiúsculo, vai fazer com que ele pare. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai parar e vai mostrar a soma como sendo 20 mais 10, deu 30, ok? Uma coisa que a gente falou que ia fazer, então tá pronto, tá? O nosso exercício já está atendendo a todas as especificações aqui do enunciado, mas eu falei que eu podia fazer esse exercício aqui com o while, né? Então, o que acontece? Se a gente utilizasse o while ao invés do do while, eu teria que colocar isso aqui para cima e tirar esse do aqui. Então, no primeiro momento, ó, entendeu aqui, tá joia, tá ótimo. Então, você pode fazer com do while, mas só um detalhezinho. Ó. Se eu quisesse fazer com while, eu vou recortar esse comando daqui, vou tirar o do aqui, vou colocar aqui, ó, while, certo? E vou tirar esse ponto e vírgula que está sobrando aqui. Seria mais ou menos isso que a gente teria que fazer. Mas daria um probleminha porque, olha só, a gente está fazendo um while condicionado a um valor de opção. Então ele vai repetir enquanto a variável opção estiver valendo S. E num primeiro momento nem existe essa variável opção. Então se eu mandar rodar aqui, ó, vamos ver, ele vai dar soma 0. Por quê? Ele nem entra no while e mostra o valor de soma. Como a soma estava valendo 0, ele mostrou 0. Ah, mas por que ele não entrou no while? Porque olha só o que o nosso while diz. Se a variável opção for igual a S minúsculo ou igual a S maiúsculo, e ela nem existe nesse primeiro momento. Então a gente tem que se atentar que o do while, que é como estava antes, ele faz primeiro para depois testar. Então já é garantido que ele vai fazer a primeira vez.
O while, ele testa primeiro para depois fazer. Então, a gente não tem garantia de que ele vai entrar a primeira vez. Ah, então não tem como fazer com ele? Tem sim. É só a gente chegar e colocar essa variável opção aqui em cima. Então, eu vou declarar essa variável opção do lado de fora. Faço uma atribuição que satisfaça a essa primeira condição. Qual é o valor de opção que eu tenho que ter na variável opção para que ele faça pelo menos a primeira vez? S, minúsculo ou maiúsculo. Ponto e vírgula aqui. E aí depois, vou tirar esse var para ele não declarar essa variável novamente, mas simplesmente atribuir novos valores para essa variável. Então, com isso, a gente garante que a opção está valendo S. Então, ele vai entrar a primeira vez. Aí ele recebe um valor de N e depois recebe novos valores para poder colocar na variável opção. Aí agora o funcionamento dele vai ser similar ao que estava funcionando anteriormente com o do while. Então vamos rodar, digita um número, 1, quer continuar? Sim. 2, quer continuar? Sim. 10, quer continuar? Não. Aí ele vai exibir 13 como sendo a soma. Beleza? Então você pode escolher se você quer fazer com while, com do while, aquele que você achar mais fácil, tá? O while e o do while normalmente são muito próximos. Isso vai normalmente em relação a uma decisão mais particular mesmo. Quando você já tem a quantidade de vezes que ele vai repetir, eu te aconselho a fazer com o for. Com isso a gente termina a elaboração do exercício número 3, referente à aula 9, sobre comando de repetição, desculpa. Um abraço e até a próxima. Valeu!